Obviamente, você, além de ouvir que a cultura greco-romana é o berço da civilização ocidental, você também já deve ter ouvido falar sobre a cultura judaico-cristã. E muitos falam que a cultura judaico-cristã, ou mais especificamente, que o cristianismo, ele representa uma fusão entre a cultura judaica, o pensamento judaico e a cultura greco-romana. Bom, o que eu posso colocar como questionamento aqui, e nós vamos estudar a questão do ponto de vista histórico, então você vai considerar os fatos, mas o que eu posso colocar como um questionamento aqui é: se trata mesmo de uma fusão, ou será que o cristianismo é mesmo a fusão entre a cultura judaica e a cultura greco-romana? Ou será que o cristianismo é o ponto máximo do processo de autorrevelação de Deus na história? Como cristão, obviamente, eu encaro da segunda maneira. Mas o nosso objetivo aqui é estudarmos os fatos. Obviamente que eu, ao tratar dos fatos, apresentarei a minha peculiar compreensão a respeito dos fatos. E é óbvio que a minha compreensão a respeito dos fatos, a partir de uma perspectiva cristã, de uma cosmovisão cristã, não precisa influenciar a sua percepção a respeito dos fatos. Nós devemos considerar os fatos, até porque o cristianismo, o surgimento do cristianismo, ele se mostra como algo fundamental para o desenvolvimento da história e da cultura ocidental. Especialmente, daí avançando um pouquinho mais nesse roteiro histórico, por conta da cristianização do Império Romano no século IV. A partir daí, com a queda do Império Romano no Ocidente e o início da Idade Média, nós podemos também dizer que a história da Idade Média é uma história particular do cristianismo. A história da Idade Média deve ser compreendida como uma particular história do cristianismo. Isso é fundamental para nós compreendermos, então, a história dos períodos subsequentes. Nós podemos dizer que o cristianismo tem um papel fundamental para a compreensão dos períodos subsequentes. A Idade Moderna, ela é marcada pelos conflitos internos no cristianismo, a começar pela Reforma Protestante. E isso tem um impacto muito significativo na filosofia, isso tem um impacto muito significativo também na forma de ser do direito. E a Idade Contemporânea, particularmente, esse período histórico que inicia após a Revolução Francesa, pode também ser compreendido como uma reação histórica ao cristianismo. Nós precisamos ter esse pano de fundo histórico em mente para compreendermos tanto a história da filosofia quanto a história do direito e a maneira de ser do nosso direito, impactado pela história e impactado pelo pensamento filosófico.